mês de outubro é um mês especialmente rico em datas comemorativas, em temas que estão aí para a gente refletir, para a gente discutir e para a gente ver o que está acontecendo. E um dos momentos mais importantes do mês de outubro é o Dia da Criança. Tem muita festa, tem muita comemoração, muito doce, muita brincadeira, mas também tem muita ação de reflexão. Como é que está a nossa criança brasileira hoje? Para falar sobre essa situação, sobre desafios da infância, sobre direitos e deveres, eu recebo hoje a titular da Vara da Infância e da Juventude em Ponta Grossa, a juíza Noeli Rebaque. Noeli, prazer te receber, seja bem-vinda. O prazer é meu, é sempre muito bom estar, principalmente falando de criança e adolescente, né, que é a minha área, que é onde eu atuo diariamente. É sempre um prazer. E você tem uma paixão especial por essa área, né? Porque praticamente tua carreira toda como juíza é voltada à Vara da Infância. Na verdade eu cheguei em Ponta Grossa com a intenção de passar pela Vara da Infância e, né, encaminhar algumas, né, passar um tempo e depois mudar de competência na atuação. Mas a área, lidar com a criança, a área da criança e do adolescente especificamente, é algo apaixonante. É o futuro, né? A criança é o futuro. Então, sempre que você está encaminhando, achando caminhos, achando olhares, nós estamos lidando com o futuro. E é uma área assim, específica quando o ser humano, a pessoa, ela ainda é muito frágil, ela precisa de apoio, ela precisa da prioridade absoluta, que é aquela que está escrita no nosso estatuto. Então, o que ocorre é que você começa para ficar um tempo, mas projetos, você começa a querer ver os resultados, aí alcança alguns resultados que é outros, e assim a gente vai ficando. Eu costumo dizer que quem lida com a criança e adolescente, ela, de fato, não consegue se afastar. Pode, de repente, até arrumar outras atividades, mas o coração da gente fica preso a essa faixa aí, que é meninos e meninas, eu costumo dizer, não só crianças. O adolescente também é um momento muito especial e é um momento que, trabalhando, a gente vê resultados. Talvez por isso que se consiga, né? E se tem essa capacidade mesmo de deixar a gente no lugar que está, sempre lutando para melhorar as condições de vida desses meninos e meninas. Se você pensar, esses meninos e meninas aí, os que você começou a atender, hoje muitos deles já são pais de família, já alcançaram uma situação de equilíbrio na vida e deve dar uma satisfação tão grande saber que tem um dedinho teu ali, né, que sabe que participou dessa vida, deve ser muito gratificante, né? É muito bom, sim. Na Vara da Infância e Juventude, eu costumo dizer que é o último lugar quando normalmente a criança e o adolescente são vulneráveis, num todo. Então tem todas as equipes que atuam, tem o município, tem o executivo, tem as redes, todas as redes de apoio. E conselhos tutelares, quando eles não conseguem achar uma solução, eles vão em busca de mais apoio que a da Vara da Infância. Então, quando esta população chega até a Vara da Infância, é porque as situações são sérias, são graves e precisam de solução. E quando a gente consegue, claro que nem sempre os resultados são extremamente positivos, mas um percentual muito grande, né, de encaminhamentos recebem respostas favoráveis, porque a criança e o adolescente sempre correspondem favoravelmente. Se a gente age, nós adultos, agimos de maneira correta, a gente consegue resultados positivos com eles. Então, quando você verifica o resultado, é muito bom. Uma das áreas, né, que envolve a jurisdição da infância e juventude é a adoção, é uma área muito especial, é aquela que a gente diz que é onde a gente tem o prazer, o resultado efetivo. Então, quando você encaminha uma criança, a família substituta, porque não deu certo, as coisas não andaram bem com a família biológica, e passam alguns anos, e a gente vê que a gente está, né, encontra aquela pessoa, aquela criança, aquela família, e vê que está bem, de fato, é extremamente gratificante. Então, para o magistrado, que trabalha normalmente com a letra fria, com os códigos, com as leis, o poder aplicar a lei, a Constituição, as regras básicas, em uma área como a infância e a juventude, é algo gratificante. Porque você vê o resultado e o que a gente quer na profissão, né? Todas as profissões querem ver, né, as consequências das suas ações, das suas atividades. Eu consigo, né, tenho obtido sempre assim, nessa possibilidade e me dá muita satisfação.
E é um trabalho que funciona, em termos do judiciário, muito junto com a vara da família, né? Tem que trabalhar muito harmônico isso, né? São competências diferentes, porque são demandas diferentes. Eu atendo, assim, a vara da infância, ela atende a criança e o adolescente em situação vulnerável. É claro que junto com a criança vem uma família. Então, não há como você cuidar só da criança. Você atende também toda a estrutura. Normalmente, e eu agora falei do lado, né, que seria da adoção, que é o lado mais cível, mais de se verificar um resultado. Mas a gente lida muito, por exemplo, com um adolescente em conflito com a lei, aquele menino, aquela menina, que por algum motivo cometeu um ato ilícito. E aí, quando você vai lidar com casos assim, você se depara com uma família que tem uma estrutura, mas que não é a estrutura adequada. Então, trabalhar só com adolescente, nessas hipóteses, a gente não vai obter resultado. Então, você tem que trabalhar com a rede e tem que tentar achar caminhos, não só para o menino ou para a menina, tem que achar caminhos para aquela família. Normalmente é um ciclo. A gente costuma dizer assim, né, que nesta área, nessa fase, né, da adolescência, ou se tem uma situação voltada a atos ilícitos, a gente costuma dizer assim, tem que educar, né? Precisa fazer uma reeducação, precisa, né, olhar com um caráter mais pedagógico. E eu costumo dizer que quase que 90% dos casos não é reeducar, é educar. Porque a família vem de um ciclo. Os pais, os avós, os irmãos, todo aquele núcleo familiar já é, né, um desestruturado. E esses meninos e meninas muitas vezes não tiveram o mínimo, que é, né, a frequência à escola, o apoio da família inicial que toda pessoa precisa. Então, a gente trabalha num todo. Não é possível você trabalhar sozinho. Por isso que a área da infância, e talvez a juíza, aqui, né, tantos anos que estou aqui, eu tenho muito esses contatos, né, em termos, né, e um conhecimento, as pessoas me conhecem bastante. Porque não há como fazer um trabalho que dê resultados efetivos se eu não trabalhar com as políticas públicas e trabalhar para que essas políticas públicas aconteçam. Então, um ajuda o outro, né? A minha equipe, ligada ao judiciário, mas trabalha com os demais setores, com o executivo, com o legislativo, buscando projetos de leis que sejam bons, com o executivo nas redes, todas na Fundação, né, de Ação Social, que é onde, a Secretaria de Assistência Social, onde funciona, todo o apoio à comunidade e aos núcleos familiares. Por isso a gente é um leque. Eu digo, o juiz da vara da infância não é um juiz de gabinete, porque não dá. Não pode ser. Não dá. Deve ser. Tem que sair, bater perna mesmo e ver como é que está essa realidade, né? Tem que trabalhar junto com as equipes, né? Fazer projetos, dar sugestões, elaborar parcerias, né? Firmar convênios, envolver para ver os resultados. E tem dado certo. Maravilha, né? E ao longo aí desse tempo que você está na vara da infância, nós vamos, ano que vem, comemorar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o principal documento aí de proteção à nossa infância. Mas nesses anos aí que você está trabalhando aqui, quais foram as principais mudanças que você viu ali? Quais foram os desafios que mudaram? Quer dizer, coisas que antes eram um problema sério e hoje nem importa mais, né? E em compensação, coisas que nem se imaginava estão aí assombrando as nossas crianças. Então, o nosso estatuto, ele, né, 30 anos, então, ele está atingindo, né, teve um período que a gente falou, nossa, está atingindo a maioridade, 20 anos, 18 anos. Agora ele está fazendo 30, então está atingindo, começando a ir lá para a idade mais madura. Então, é uma lei que é modelo nacional, que é modelo internacional, que prevê muitas, e previu, né, na época que entrou em vigor, muitas e muitas novidades, mas assim, acolhendo demandas de toda uma rede que buscava essas melhorias. Em alguns momentos, a lei não foi entendida. Até hoje, em muitos momentos, ela não é entendida. O Estatuto é uma das leis que mais propostas legislativas tem de alteração. A sociedade, por algum motivo, em alguns momentos, não concebe algumas das regras. Em outras, a Câmara dos Deputados, por si só, entende que é caso de propor e vai lá e tenta alterar. Então, tiveram mudanças e alterações legislativas boas e tiveram outras que nem tão boas. E algumas que foram retrocessos e outras que ainda hoje
se debate muito com ideias assim de que seria a solução para resolver os problemas da sociedade. Mas o que ocorre? Nos primeiros 10 anos, havia um desconhecimento natural, porque era uma lei extremamente nova, moderna, e que traziam regras mais complexas, e que muitas vezes a sociedade não entendia, mas agora, e até hoje muita gente pensa assim, mas agora eu não posso mais criar limites aos meus filhos, mas agora é culpa do estatuto que o meu filho sai e faz o que quer, mas agora os pais não têm mais a gerência, mas o adolescente, né, esse conflito com a lei não tem punição nenhuma, mas isso tudo é culpa do estatuto, porque até o estatuto, mas antes eu podia bater no meu filho, agora eu não posso bater, não é assim, né? Então, foi um trabalho muito intenso para gradativamente ir mostrando que o caminho não era esse. E o estatuto, no artigo 4º, ele trouxe assim, é uma regra que ele serve para toda a lei, que diz que a criança é prioridade absoluta. Mas ele é assim, o legislador foi tão enfático, porque tudo que é prioridade é prioridade. Sim. Mas se ele diz assim, é prioridade absoluta, é assim, além, né, de tudo, ele quis forçar isso. E ele diz que a criança e o adolescente é responsabilidade da família, do Estado e da comunidade. Então ele abriu um leque. Ele não disse assim, a responsabilidade daquele menino que está na rua é só da família, é do Estado e é da sociedade. Então a sociedade não pode mais cruzar o braço e dizer, eu não tenho nada com isso. É mais fácil eu colocar um menino logo que nasce, ou quando dá 3, 4 anos, lá antigamente a gente chamava de orfanato, orfanatos, né? E deixa que cresça. Né? Ou é mais fácil a gente colocar internado, né? Na época, né, tinha muita FEBEM, tinha aquele centro sócio, que hoje é centro socioeducativo, na época era um outro olhar. Um olhar mais punitivo, e pronto, o menino está pedindo na rua, vamos escondê-lo. É quase que, mal comparando, a ideia da carrocinha, né? A ideia da carrocinha. Vamos né? Varrer para baixo do tapete. Quanto mais a gente não vê, melhor é. Não incomoda daí? Então, o trabalho muito intenso, o Estatuto veio e falou, não, a criança e o adolescente é um sujeito de direitos. Então, a partir de agora, não se pode mais dizer assim, estou fazendo um favor à criança. Não existe favor à criança. Existe obrigação dos pais, família, além dos pais, tem a família, que é junto, que é o núcleo familiar, do Estado, que tem obrigações de políticas públicas, e políticas públicas sérias, porque só ficar enrolando e achando que as coisas... Porque, eu sempre digo assim, agora está melhorando bastante. Mas assim, criança não vota. Criança acolhida vota menos ainda, porque está escondida. Os pais dessas crianças, normalmente, essas famílias, elas são pessoas vulneráveis, que têm muitas dificuldades. Então, elas também não têm conhecimento, né? E assim vai. Então, é uma cadeia de coisas que levava ao estado que estava, né, a situação da criança e adolescente até o Estatuto. Trouxe esse artigo 4º, que fez essa obrigação, e logo em seguida, no 5º, 6º, no 7º, foi vindo lá da Constituição, porque foi a Constituição em 89 que mandou, lá no artigo 229. Aí, o Estatuto tentou retratar naquele artigo, todos, através de mais de 200 artigos, tudo aquilo que um artigo da Constituição determinava. Mas, obrigação de escola, obrigação de médico, obrigação de saúde, obrigação de família. Então, tomou para si. E junto com o Estatuto, e aí que, né, demora mesmo para a sociedade a conceber, criaram-se outras áreas que são proteção à criança. Órgãos como o Conselho de Direitos, o estadual, o nacional, o nosso local, os conselheiros tutelares, isso não existia, né? Isso não tinha antes, né? Não tinha. Então, para ir concebendo tudo isso, e todas as equipes trabalhando intensamente, foi um formato que era natural. Aí, do mesmo jeito, veio o Estatuto e diz, olha, o menino que comete um ato infracional, ele tem possibilidade de recuperação. Só que se nós colocarmos ele internado para sempre lá, ou deixarmos ele lá jogado, assim como se vai acontecer um milagre, não vai dar certo. Claro que ele não, vai né? para a rua, ele vai virar o que, né, a gente tem aí os presídios lotados. Ele vai se tornar uma pessoa mais infratora. Se hoje ele é infrator, ele vai se tornar um bandido. Então o Estado, e através dessa lei, se disse não, vai se punir com um olhar repressivo, mas junto, no mesmo momento, vai se prevenir, vai se preparar esse menino, essa menina, para que ela não volte a cometer outros atos.
E a sociedade, às vezes, não entende isso. Entende assim, não, mas nós temos que internar. Não, mas a gente tem que prender. Nossa, mas não dá nada com o adolescente. Os pais pensam assim também. Muitas vezes, mas eu não consigo dar conta do meu filho por culpa da lei. É o juiz da vara de infância, o conselho tutelar, não é assim. Então, nós tivemos avanços? Tivemos. Muitos, assim, muitos maravilhosos. O crescimento dos conselhos tutelares é um. O nosso Conselho de Direitos, que é o CMDCA, né? O SEDECA estadual, que se fortaleceram, é muito bom. As políticas públicas são muito boas. As escolas, que hoje, em tempo integral, no período municipal, até o 5º ano, que nós temos, né, um avanço muito grande, principalmente nos últimos 10 anos. O olhar da sociedade mudou também. A sociedade deixou de cruzar braço. A maioria diz, não, eu vou participar, eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, isto é avanço. E é avanço social. Está se trabalhando agora, para daqui a 10, 20 anos, esse resultado, essa população que hoje é criança ou é adolescente, cresça. Quando ela crescer, ela se torne cidadã de verdade, né? Com os seus direitos garantidos e sabendo usar desses direitos e consciente dos seus deveres, né? Porque nem tudo é direito. Sempre Tem digo. os dois lados, né? Os dois lados, direitos e deveres. Esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí.